um dado que já até é bastante conhecido por muita gente, mas que me incomoda sempre que eu leio. Segundo uma pesquisa do Serasa, 53% dos brasileiros afirmam que o dinheiro é o principal motivo de briga nos relacionamentos amorosos. Mais da metade dos casais. E esse não é um problema de renda propriamente dito. Não é porque as pessoas ganham pouco. É porque as pessoas não têm um sistema de organização. Cerca de 40% dos casais dividem igualmente as contas. E apenas 5% ainda mantém um modelo tradicional em que um só dos parceiros assume as responsabilidades financeiras. Esse dado mudou completamente nos últimos 20 anos. Hoje, a grande maioria dos casais tem 2 salários entrando ali na composição de renda familiar. 2 salários, mas sem um plano conjunto de família mesmo. E aí que começa o problema. Quase metade dos entrevistados, 49%, já escondeu algum problema financeiro do parceiro. Isso tem o nome infidelidade financeira e ela destrói relacionamentos silenciosamente, antes que o casal perceba o que está acontecendo. Viemos à rua para descobrir se os casais brasileiros estão investindo juntos. Será que eles cuidam do dinheiro? Será que eles têm conta conjunta? Como será que é a relação de dinheiro do casal? Vamos descobrir nesse vídeo. Dia dos Namorados, achamos um casal! Opa! Vocês são casados ou namorados? A gente tá se conhecendo. Ah, estão se conhecendo. Ótimo! Deixa eu perguntar, vocês já conversaram alguma vez sobre dinheiro? Dinheiro? Só uma vez só, né? Foi. Uma vez. Uma vez. Você e seu marido, vocês conversam sobre dinheiro? Conversa, sim. Conversa sobre a responsabilidade, sobre o futuro, né, que a gente tem. Agora nós temos neto. Não. Não conversam sobre dinheiro? Não. Você e seu marido, vocês conversam sobre dinheiro no dia a dia? Às vezes sim. Seus pais são abertos em falar de dinheiro com você? Como que é isso? Bom, eu moro só com minha mãe. Bom, a gente não tem muito essa conversa, pra ser sincero. A gente não conversa muito sobre dinheiro. Aí, tipo, eu ajudo nas contas de casa, sim. Mas conversar mesmo, ela tem o dinheiro dela, eu tenho o meu dinheiro, a gente fica nessa. O IBGE mostra que o número de divórcios cresceu 16,8% nos últimos anos e a instabilidade financeira aparece como uma das principais causas, uma das causas mais frequentes. Então hoje, o que eu quero te mostrar não é uma teoria de livros, é um conjunto de práticas que funciona na vida real, baseado com dados reais sobre como casais brasileiros lidam ou deixam de lidar com dinheiro. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o like antes de continuar e esse vídeo vai ter coisa boa. Quando você curte os vídeos, o algoritmo entende que você quer continuar recebendo conteúdos como esse. Primeira coisa, talvez a mais importante de todas que eu vou falar hoje. O rendimento médio mensal da população brasileira alcançou R$ 3.367 em 2025, o maior valor da série histórica. Pensa aqui comigo. Se os dois ganham em torno da média, e eu sei que muita gente que assiste esse canal ganha mais do que isso, você tem um casal que junta ali perto de R$ 6.700 por mês. São R$ 80.400 por ano. Agora pensa em alguém que está tentando juntar dinheiro sozinho. R$ 3.367 por mês, morando e pagando tudo individualmente. Essa pessoa vai levar anos para construir qualquer coisa significativa. O casal, com o mesmo salário médio de cada um, tem uma capacidade de investimento que essa pessoa sozinha jamais terá. Não porque ganham mais individualmente, mas porque dividem custos fixos e concentram a sobra. Se uma pessoa sozinha investir 20% do salário dela, isso equivaleria ali a R$ 673 por mês. Investindo com uma rentabilidade estimada ali de 10% ao ano, só para a gente ter um exemplo, e é perto da média histórica do Ibovespa nos últimos 30 anos, em 20 anos essa pessoa acumula R$ 510 mil. Agora, pega o casal com 2 salários, R$ 6.700 juntos, investindo os mesmos 20%. Aí a gente já teria R$ 1.340 por mês. No mesmo prazo, com a mesma rentabilidade de 10% ao ano, o patrimônio já seria ali de R$ 1.020.000. Mesmo salário individual de cada um, com a mesma taxa de retorno. A diferença é que eles dividiram os custos fixos e concentraram a sobra num plano único. Então vale a pena separar 1 hora dessa semaninha, sentar com quem você está ao lado, o cônjuge, e calcular quanto vocês dois ganham somados. Não cada um, os dois juntos. Quanto sobra para vocês dividirem as despesas da casa? Quanto sobra para se planejarem juntos? A maioria das pessoas que faz esse exercício pela primeira vez fica em choque, porque é um número muito maior do que cada um imaginava separado. O problema não é a renda, é a ausência de um mecanismo que capture essa renda e direcione para o lugar certo, para os investimentos, para a construção de riqueza, de patrimônio. Warren Buffett
todo mundo conhece, um dos homens mais ricos do mundo, disse uma vez que a decisão financeira mais importante da sua vida não é qual ação comprar para carteira de investimentos, não é qual fundo de investimento colocar o dinheirinho, não é quando entrar ou sair do mercado, é com quem você se casa, é quem você escolhe para compartilhar a sua vida. Ele falou isso numa palestra para estudantes de MBA. Os alunos deram risada ali, né, um momento de descontração, mas ele estava falando sério. Porque quando você tem alguém ao seu lado que divide os mesmos objetivos financeiros que você, vira uma soma. Mas se você tiver com uma pessoa que não tá do seu lado para isso, vira subtração. Como que é a relação de dinheiro na vida de cada um? Como que você lida com o seu dinheiro? Cara, eu sou mão fechada. Dependendo da situação, sou mão fechada. Eu sou do time eu quero, eu compro. Se eu tenho dinheiro, eu vou comprar, ponto e acabou. Agora, se eu não tiver, a gente arruma um jeito pra pegar o dinheiro, mas eu sou do time eu quero, eu compro. É dividido meio a meio, cada um paga o seu, vocês juntam tudo, como que funciona? Cada um paga o seu. Em casa eu pago as minhas contas, tudo dividido às vezes, umas coisas, né? Umas coisas é a mulher que paga. Não, cada um tem sua responsabilidade. Sim, a gente divide junto. Aí junta tudo e depois paga as coisas. Isso. Paga o seu, paga um, pagou a conta. Então vocês não têm nem conta conjunta? Não. E vocês hoje têm conta conjunta, conta separada? Separado. Separada. Agora, vamos para uma parte um pouco mais prática aqui do vídeo. E também a parte que mais gera dúvida nos casais. Como que a gente faz esse processo de divisão de contas? Uma pesquisa da fintech NOH com dados do Google Trend mostra que o tema finanças em casal nunca esteve tão popular. No primeiro semestre de 2025 foram 440 mil buscas sobre o termo conta conjunta, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2024, o maior valor já registrado nos primeiros 6 meses de um ano desde 2004. Então as pessoas estão procurando por isso nesse exato momento. Mas será que elas estão encontrando boas respostas? A real é que não tem uma resposta certa para o que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que uma forma equilibrada de organizar as coisas é ter 3 contas. A primeira conta para os gastos fixos e investimentos de cada casal. Cada um transfere uma parte do salário para essa conta todo mês. Daqui que sai o dinheiro para o aluguel, para o mercado, para as contas da casa e os investimentos que vocês fazem juntos. Essa conta pertence ao casal, não é de nenhum dos dois individualmente. E as contas número 2 e 3 aqui, para onde vai o que sobra depois que o essencial é pago. São as necessidades e os investimentos pensando em mais longo prazo. Esse dinheiro é pessoal. Você não precisa justificar onde gastou. Então, o maridão não precisa pedir permissão para comprar aquela camisa de time, a mulher não precisa pedir permissão para comprar aquela maquiagem ou aquela roupinha ali da Shein. Cada um faz o que quiser com o dinheiro que está nesses 2 bolsões separados. Isso preserva a autonomia e elimina uma das principais fontes de conflito do casal. Lá em casa eu exercito isso. E olha, você não precisa ser tão rígido na questão de separação de conta, é que a separação ajuda você a ter mais organização. No ponto que eu tô lá em casa com a minha esposa, só para dar um exemplo, a gente já tem tudo tão conversado e combinado, e a gente tem aquela premissa do o combinado não sai caro. Se a gente já sabe como dividir as responsabilidades, o que cada um é responsável por pagar, a sobra a gente já não questiona. Quando a minha esposa aparece com uma roupinha nova em casa, não fico enchendo o saco, porque eu sei que tudo foi combinado, as contas estão pagas, até a creche do cachorro tá tudo em dia. Então se ela aparece com uma roupinha nova, eu fico feliz por ela. Eu sei que ela tá planejada e que aquele dinheiro foi usado com um bolsão que está destinado para isso, para um gastinho de curto prazo. Porque você tem que viver a vida também no presente, né? E você, nesse momento, pode estar pensando assim: poxa, Rai, mas é muito simples o que você está dizendo. O que eu quero saber é quanto cada um transfere para a conta do casal. Vou dar alguns exemplos. Novamente, não tem regra absoluta. 2 modelos muito conhecidos. O primeiro modelo é a divisão igualitária, onde cada um coloca metade das despesas fixas, independentemente do salário. Então, não importa se a esposa ganha mais, se o marido ganha mais, eles vão contribuir igualmente. É uma forma mais simples, né? Até facilita o cálculo. Mas pode ser injusto se tiver uma grande diferença salarial entre os dois. A outra maneira de divisão é a divisão proporcional, onde cada um contribui com uma porcentagem proporcional ao salário que ganha. Então, se ela ganha ali 6 mil reais e ele ganha 4 mil, a diferença é na proporção 40-60. As despesas são divididas, então, nessa proporção. 60% dos gastos ali no caso da mulher que ganha 6 mil, 40% dos gastos no caso do marido que ganha 4 mil. Esse, por exemplo, é o jeito que eu faço lá em casa. Eu tenho uma renda proporcionalmente
maior a renda da minha esposa. Se a gente dividisse igualmente, ela até era capaz de pagar, só que ela fica muito sufocada. Não teria sobra para ela nesse modelo. Então a gente preferiu dividir proporcionalmente. Os dois contribuem da maneira que podem, tem sobra para ela no final do mês, depois de pagar os gastos fixos, e a mesma coisa acontece para mim. Então eu pago mais, mas ainda assim me sobra um pouquinho proporcionalmente e ela consegue fazer a mesma coisa. É o jeito que funciona lá em casa. Mas, como eu falei, não tem resposta absoluta, você pode ajustar da maneira que funcione melhor para você. O mais importante é vocês concordarem que a regra tá clara e que ela é revisada quando a situação financeira de um ou dos dois muda. Mais um exemplo da minha vida pessoal. A gente dividia proporcionalmente até o momento que minha esposa ficou sem emprego. Por mais que ela tivesse reserva e ela tivesse intenção de continuar colaborando, ela super preocupada. Não, eu tenho uma reservinha, eu continuo pagando a minha parte. Mas a renda dela para frente, por alguns meses, seria zero. Então a gente fez um esquema que eu passei a contribuir pela quase totalidade dos custos da casa. Ela pagava o mínimo, pelo menos naquela situação em que ela não estava tendo renda. Quando achou um emprego, a gente voltou à decisão inicial, que é dividir proporcionalmente. Então, como eu falei, o combinado não é errado. Se tá conversadinho, se cada um sabe a tua responsabilidade, não vai dar briga depois. Então, principalmente, acho que o ponto central aqui é a transparência, a planilha, o planejamento tá claro para os dois. Quando o orçamento da casa fica explícito, os casais começam a entender que sem organização, o dinheiro vai ser mais motivo de atrito do que solução. Então, vale a pena combinar um dia para vocês sentarem e bater as finanças do mês, tendo um objetivo em mente. Quanto vocês querem acumular? E é verdade, é meio burocrático isso, né? Mas separa um dia como se a casa fosse uma empresa e vocês ali como CEOs da empresa precisassem organizar. Então separa um dia mesmo, eu já fiz isso com a minha esposa. Pega o sabadão, faz um cafezinho, senta na mesa, abre o notebook e vamos planejar algumas horinhas que vão resolver problemas gigantescos que vocês poderiam enfrentar à frente. O que geralmente ali vocês gastam ali mensalmente ali com os custos? Não sei mais ou menos. Eu sei o meu e ele o dele, entendeu? Aí eu gasto cabelo, unha, roupa, as coisinhas de casa, eu ajudo dentro de casa. Tá? Pago luz, às vezes pago água, uma mistura, faço uma feira, sacolão. E hoje você acha que tá caro as coisas? Muito caro. É super caro. O que você acha que é mais caro, que pesa no bolso ali, na renda familiar ali? Pra gente que não é daqui de São Paulo, que a gente veio da Bahia, o aluguel. Quanto que compromete da renda, sim? Sabe dizer quantos por cento? Quase uns 30%, porque o aluguel é 800, a gente recebe um salário mínimo. E vocês fazem planejamento junto das coisas, pensando na parte financeira? Com certeza. O que vocês planejam assim, geralmente? Bom, inicialmente a gente tá planejando em morar junto. Bem basicão mesmo, bem no começo mesmo. Aí vocês estão vendo quanto cada um ganha, para ver quanto que vai, aluguel, essas coisas? Sim. Ah, legal. O que mais tá pesando ali no mês a mês para vocês ali nas contas? Acho que é quando o carro dele quebra. Ele tá com uma barca, tá com um carro velho ali, quebra e tem que gastar um dinheiro. Tem que gastar o dinheiro. Mas não vira um motivo de discussão ter que gastar um dinheiro com isso? A gente não briga. Se apoia. Tem que apoiar, não tem que arrumar o carro pra gente andar. Vocês já brigaram por causa de dinheiro alguma vez? Não escute não. A gente não escuta nada, a gente o que ela tem que pagar ela paga, o que eu tenho que pagar eu pago, e se ela precisar de alguma coisa eu ajudo, né? Já. O que aconteceu? Não sei, não lembro, mas já brigamos várias vezes. E você, em algum momento na casa dos seus pais, alguma coisa, vocês já brigaram por dinheiro? Já passamos muita necessidade, né? Porque de onde eu venho a gente chama necessidade. Eu não sou daqui, sou mineiro. Então lá a situação lá era mais complicada. Por isso que hoje em dia eu sou mão fechada. Não, normalmente a gente nunca briga por conta de dinheiro. Meu pai, ele ganhava bem, a minha mãe também ganha bem. Então, assim, eu cresci, assim, digamos, sem educação financeira nenhuma. É como eu falo, é que eu quero, eu compro. Então, sempre foi meio assim. Você acha que as famílias brasileiras deveriam conversar mais sobre dinheiro pra todo mundo ter noção de tudo? Com certeza. Até porque não é ensinado na escola, né? Então, pelo menos os pais deveriam ensinar. Sim. Com uma educação financeira. E você não investe hoje por quê? É conhecimento mesmo. Eu acho que é porque eu sou mais de deixar o dinheiro parado físico. Mas é porque você tem medo de alguma coisa? Deixar na conta, né? Mesmo que a mão tem mão fechada, mas... É meio que uma proteção pra você não gastar o seu dinheiro. De vez de eu investir ele, meio que só seguro. O que falta ali pra você investir? Olha... Conhecimento, dinheiro. Conhecimento, preciso estudar bastante sobre onde investir e não investir errado, né? Não tá combinado, mas eu vou dar um ano de Finclass pra ele. Finclass é a nossa plataforma de investimento. Lá tem todo o conhecimento que você precisa pra começar a investir e seguir sua vida aí pra um dia pedir a namorada em noivado e casar e tudo mais. Então, parabéns. Obrigado. Legal. Obrigadão. Valeu.
Quase metade dos casais, né, 47%, discorda sobre o nível de risco que topa assumir nos investimentos. Um dado de 2024 da corretora Fidelity lá nos Estados Unidos, que entrevistou 3.600 pessoas, mostrou que não é uma exceção, né, é um padrão. Quase todo casal tem esse problema. E o que normalmente acontece é o pior caminho possível. Um dos dois vira o cônjuge financeiro, é aquele que decide tudo, e o outro fica de fora. Só que isso pode abrir margem para um conflito, porque um sabe o que está fazendo, então entende, está por dentro do racional de investimento, sabe o que é importante, e o outro está de fora, quer viver o momento, quer gastar, não está na mesma página, não está com aquela cabeça de construir um futuro financeiro. Então, se a carteira eventualmente cair no momento difícil de mercado, o parceiro que ficou de fora desse mundo de investimentos vai ficar chateado porque vai ver uma diminuição do patrimônio e vai entender que é menos dinheiro para gastar. Então, é melhor evitar esse problema. Vamos olhar para o contexto brasileiro. Com a taxa Selic acima de 2 dígitos, a renda fixa concentra 58,9% de todo o dinheiro investido no país em 2025. O ambiente joga para o conservador se sentir confortável nessa situação, né? Eu não preciso tomar muito risco para ganhar um bom dinheirinho ali com essa taxa de juros alta. Mas ao mesmo tempo, a gente vê um dado da CVM que aponta que 52% dos investidores brasileiros se autodeclaram arrojados e 36% moderados, só 9% conservadores. Ou seja, muita gente se acha mais arrojada do que age ali na prática, né? E dentro de um casal essa diferença de autopercepção já é um problema antes de chegar em qualquer investimento. Então a gente tem vários problemas aqui que a gente pode conversar. Primeiro, aquela questão de não entender o próprio perfil. Isso é uma verdade quase que absoluta. A gente vê dados de consultorias, dados de assessorias de investimento. Muitas vezes o cliente ele se acha arrojado porque ele está vislumbrando a parte dos altos retornos, porque ele entende que uma carteira arrojada ela é capaz de entregar altos retornos. Mas isso não acontece de maneira linear. Até mesmo esse dado que eu trouxe, em que a maior parte dos brasileiros investe em soluções mais conservadoras, só que a maior parte se entende como arrojado, esse dado já não está batendo tanto. Então tem um problema de expectativa, porque muitas vezes a pessoa que quer um retorno maior, ela não tolera um solavanco muito grande. Imagina dentro do casal se tem esse conflito em que um aceita risco e o outro não aceita risco. É um problema, né? E a solução não é um do casal ter que ceder para o outro necessariamente, né? A solução é separar o dinheiro por prazo, não por perfil. Dinheiro de curto prazo, reserva de emergência, entrada de imóvel, uma viagem planejada, vai de renda fixa de alta liquidez. Vamos pensar na segurança desse objetivo. Então, vou dar um exemplo aqui, real da minha vida. Viagem internacional. Eu sou encantado por isso e felizmente minha esposa também tem essa mesma paixão, mas é um objetivo de curto prazo e que exige dinheiro. Então estou me programando agora para uma viagem grande para o ano que vem e eu preciso garantir que essa viagem aconteça. Vou colocar o patrimônio em ações, em alguns ativos muito arriscados? Eu posso dar o azar aqui de esse investimento estar sofrendo bem na hora da minha viagem. E aí eu vou ter que de repente mudar. Olha, planejamos uma viagem aqui com os melhores hotéis, mas na prática agora a gente vai ter que ficar num hostel com 30 pessoas dentro do quarto porque não me precavi, coloquei todo o dinheiro em um ativo de risco e perdi. Então, quando a gente fala de garantir um investimento, seja uma viagem, a entrada no apartamento, esses exemplos que eu já dei, a gente não quer ser ganancioso, a gente quer mais preservar esse investimento, a gente quer aumentar as chances de, na véspera desse desembolso, eu estar com o dinheirinho protegido ali. Por isso que lá em casa a gente está com uma grande convicção de que a viagem vai acontecer. É muito difícil que a gente tenha um problema. Então, ó, um Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária, não tem debate aqui, né? Vamos tirar risco. Nem o investidor mais arrojado discutiria isso. Já o dinheiro de longo prazo, que você não vai precisar tocar por 10, 15, 20 anos, aí o perfil de cada um pode aparecer. Então eu tô pensando ali numa aposentadoria, então eu não vou precisar desse dinheiro nos próximos anos, talvez até nas próximas décadas. É um dinheirinho para construção de patrimônio familiar, para lá na frente, já na época quase dos netos, eu pensar em patrimônio para herdeiros, etc, etc. Aí eu posso tomar mais risco. Eu posso me permitir tomar esse risco visando um retorno maior porque eu tenho mais tempo, né? E a regra é essa, a carteira conjunta vai usar uma alocação que os dois consigam sustentar em uma eventual queda de mercado. O que acontece, pessoal? Porque quando o investidor não aguenta ver o portfólio cair e vende no fundo do poço, seja querendo ou seja porque ele precisava viajar, então ele resgatou para fazer aquela viagem, ele acaba realizando aquele investimento exatamente no momento de perda,
que era o que ele queria evitar. Então, num casal, se o mais conservador forçar o resgate no momento de crise, o retorno do mais arrojado vai a zero, de qualquer jeito. Isso acontece. Já tive um exemplo de um amigo que se considerava super arrojado, queria fazer investimento pensando no longo prazo, dizia que não ia precisar desse dinheiro, e aí eu fiz uma perguntinha simples para ele. Olha, você está contemplando a sua esposa nesse planejamento? E a resposta dele foi mais ou menos, não, ela está se planejando sozinha. Não tem como. E se o planejamento dela tiver muito diferente do seu? Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, se aconteceu alguma coisa errada com o planejamento da sua esposa, ela ficar sem emprego, ela ficar sem reserva, você vai ignorar ela, deixar ela sofrendo ou você vai ajudar? Não, é minha esposa. Claro que eu vou ajudar. Então você precisa conversar com ela, meu amigo. Como assim? Você está fazendo um planejamento de risco por longo prazo e não está conversando com a sua esposa. Se ela precisar de dinheiro, precisar de ajuda, você vai ter que ajudar ela. E aí vai prejudicar o seu planejamento. Então vocês precisam estar em uma união ali de planejamento. Não exatamente fazendo o mesmo plano, mas entendendo o que cada um precisa, exige o momento de vida de cada um. Então a carteira conjunta tem que ficar no nível em que os dois aguentem. O dinheiro de autonomia de cada um, lembra que eu falei da caixinha separada? Aquele dinheiro que fica na conta pessoal, vai no perfil de cada um, você tem a decisão do que fazer. E esse é o ponto onde a maioria dos casais trava. Sabe que precisa investir junto, mas não sabe por onde começar. Quanto colocar em cada coisa. Nem como alinhar dois perfis diferentes numa mesma estratégia que funcione para os dois. E é exatamente para isso que existe a Finclass, né? E justamente nesse Dia dos Namorados, a gente traz uma condição específica que faz total sentido para os casais aqui do Brasil. Você entra na Finclass com 40% de desconto sobre o valor do plano normal e leva junto um pacote de 7 bônus pensados para casais. O curso Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, com Gustavo Cerbasi, o kit financeiro do casal com 5 planilhas, o plano de metas do casal 2026, o curso de financiamento imobiliário, 2 cursos de renda digital e 6 meses de Duo Gourmet para você passear nesses restaurantes Brasil afora aí, pagando o valor de um prato e ganhando 2, né? São mais de 1.700 restaurantes cadastrados no programa. Faz a conta aí. Uma saidinha por hoje, eu não sei onde vocês moram, deixa aqui nos comentários, inclusive, da onde vocês estão vendo esse vídeo, mas eu que tô aqui em São Paulo, hoje em dia, uma saidinha de casal para jantar, ali sai caro. Então, se eu puder economizar ali um prato que seja, eu já tô fazendo uma economia que pode voltar pro casal lá na frente, no formato de muito mais saidinhas, muito mais viagens e o que você desejar. E o resto, as carteiras de investimentos, os cursos, a comunidade com os analistas, vem tudo de brinde nessa conta. Então, é uma oportunidade incrível para você convencer o seu parceiro a caminhar junto com você para vocês dois construírem juntos o futuro mais próspero. É só clicar no link da descrição, aproveitar a oferta de Dia dos Namorados e começa hoje a construir o plano que faltava na vida de vocês. Vou te deixar aqui com um dado de pesquisa que eu acho talvez aqui o mais poderoso de tudo que eu já falei hoje. Um estudo de Jay Zagorsky da Universidade de Ohio acompanhou casais ao longo de décadas e chegou a 3 números. Casados acumulam em média o dobro de patrimônio em relação a pessoas solteiras, que nunca casaram. Um casal tem em média 4 vezes o patrimônio de um solteiro. E o patrimônio líquido de casais cresce em média 16% ao ano durante o casamento. Não por mágica, não porque casado ganha mais, mas porque 2 salários com um plano compartilhado têm uma eficiência que uma pessoa sozinha, mesmo ganhando igual, não consegue replicar. E tem mais. Um estudo de 2023 do Journal of Consumer Research, que faz pesquisa sobre consumidores, descobriu que casais com finanças unificadas acumulam significativamente mais patrimônio, às vezes o dobro, em relação a casais que mantêm tudo separadinho. O motivo é simples: conta conjunta força planejamento de longo prazo, cria responsabilidade mútua e empurra o casal para investir em objetivos reais, como imóveis, aposentadoria, patrimônio, em vez de cada um cuidando só do próprio umbigo. Isso vale um pouco para tudo, pessoal. Pensa em um exemplo bobinho aqui, ó. Você normalmente tem mais compromisso quando você tem uma obrigação com alguém. Então, sabe quando você precisa fazer academia e não tem vontade de ir, mas aí você tem um personal com hora marcada, você fica até se sentindo mal, não vou descumprir meu compromisso com ele tá me esperando, então eu vou. Tem uma conta conjunta que é visível para os dois e há um compromisso de você colaborar com essa conta conjunta. Se você não colaborar, vai estar visível para os dois ali e te gera um compromisso. Você vai
querer fazer o aportezinho ali porque sua esposa está esperando aquilo e assim por diante. Então, ajuda no reforço do compromisso. E tem um detalhe que eu acho fascinante nessa pesquisa de Cornell. Casais que unem as finanças passam a falar nosso dinheiro ao invés do meu dinheiro. E esse pronome sozinho, o nosso versus o meu, reforça ao longo do tempo a percepção de que vocês são um time. E sentir que vocês são um time aumenta a satisfação no relacionamento. Dinheiro bem gerido em um casal não é só estratégia financeira, é a prova diária que vocês estão construindo algo juntos. E isso começa com uma simples conversa. Pode ser até mesmo hoje à noite, depois que você assistir esse vídeo. Como o exemplo que eu falei, como fiz com a minha esposa, um sabadão, fazer um cafezinho tranquilo, um belo planejamento vai garantir o seu sucesso financeiro. Ou melhor, vamos mudar o pronome desde hoje, o nosso sucesso financeiro. Vamos falar mais em plural e fazer planejamentos conjuntos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço para vocês.